Pessoal, bora lá para mais um dia de viagem, mais um dia de caminhada aqui. Estou em Vila Zona, Bolívia e tô saindo daqui. Vamos ver como o dia tá meio nublado hoje, mas o sol tá incomodando. Eu tô com um probleminha de alergia hoje, acordei com alergia. Mas tô com o olho meio, como que fala, irritado, o nariz também. Mas hoje vai ser um dia lindo de caminhada. Temos um bom caminho para caminhar hoje até o ponto que eu marquei aqui que eu quero dormir. Vai ser 22 quilômetros e tomara que eu chegue lá. Eu não sei como que é o percurso saindo daqui dessa cidade até chegar lá. Eu sei que tem bastante montanha-russa, assim, ó. As estradas são todas assim. E aí não sei quanto tempo eu vou fazer, não sei se eu chego. Vamos indo, vamos indo. Deu uma paradinha aqui que eu comprei saindo lá do hotel que eu fiquei. Comprei no restaurante da mulher, que é a que me deu a comida. Quero até agradecer ela muito. Comprei um mimo pra mim. Um franguinho com arroz e uma coca. Aí, como eu não comi nada ainda, eu vi essa sombra aqui. Deixa eu ver aqui se isso aqui dá pra sentar, fazer uma cadeirinha. Vou sentar aqui e comer. Acho que dá. Deixa eu pegar ali. Nossa, olha o tanto que tá torta essa roda. Tem que achar um lugar para arrumar logo esse eixo, desempenar. E carrito. Ah, me recomendaram dois nomes pro carrinho. E aí a gente vai fazer uma votação. Vou colocar uma votação no YouTube e no Instagram. Os dois nomes são Frankenstein ou Frank, né? Pode chamar de Frank. É bem que fica muito americanizado, né? Frankenstein. Ou Ferrugem. E os dois nomes tem tudo a ver com ele, né? Porque Frankenstein que é tudo remendado e Ferrugem porque tá todo enferrujado mesmo esse carrinho. O Frankenstein eu gostei. O Ferrugem também. Então eu vou deixar vocês decidir aí. A gente vai fazer uma campanha para isso aí. Ou então já esse vídeo você tá vendo, deixa nos comentários aí. Como que eu devo chamar o carrinho? Não é o melhor dos banquinhos não, mas acho que vai servir. Essa sacolinha eu vou precisar dela. Guardar no bolso. Aqui, ó. Meu café da manhã. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esse vai ser meu café da manhã. Um pedacinho de frango com batata frita, arroz, um molhinho de pimenta, que é bem pimentado esse molhinho, maionese e ketchup. Coisa boa. Café da manhã desse aqui, hein? Ó. Esse molho de pimenta apimentado. Caramba, pus muito. Posso tocar a mão suja. Ah, que não mata engorda. Ainda bem que, ó, fazia tempo. A última vez que eu tomei uma coca foi lá em Misiones, há 2 meses atrás.
Vambora pegar a estrada. Pô, o suportezinho que ficava aqui, né? Aí ele não quebrou, não tá. Ele tá entrando todo pra dentro. Eu vou ver se dá pra. Fica bom aqui filmar por aqui também, aqui nesse suporte. Mas vou ter que arranjar um que fica mais alto aqui pra quando eu caminhar também poder me filmar, né? Que não dá pra ficar levando o carrinho com uma mão só e filmando com a outra, é muito complicado. E olha aqui. O óculos quebrou. Ele já tava saindo a lente dele. Aí agora já era. Agora eu vou ter que viajar assim, ó. Agora eu viajo assim. Brincadeira, eu vou tocar a lente dele aqui. Vou ver se eu grudo depois com o Super Bonder. Mas vou tentar colocar aqui agora, encaixar ele. Porque sem óculos de sol não dá pra viajar não. Ó, encaixou por enquanto. Vambora que tem estrada. Descidinha forte. Agora sim, começamos a viagem. Saindo de Vilazón, Bolívia. Estamos aqui a 3.500 metros de altitude. Tá um friozinho aqui, viu? Tanto é que eu tô com uma térmica por baixo, com essa blusa e com a minha jaqueta. Tá frio, fazendo 6 graus. Já caminhando, a gente esquenta. Aí eu tiro essa jaqueta aqui. Ui. Vamos enfrentar uma estradinha montanha-russa. Então sobe e desce. E não sei como que é. Só tô falando o que eu tô vendo aqui. Agora é uma descida. Quando entrei na Bolívia, tava difícil escolher meu trajeto aqui, viu? Eu não sabia o que eu ia fazer por causa da falta de equipamento. Mas graças a vocês, aos apoiadores, eu consegui comprar uma bolsa não, é um saco de dormir próprio pro frio. Não tem marca esse saco, tipo assim, é tipo um saco feito no Paraguai. Mas ele tem estofado por dentro. E vamos fazer o teste hoje dormindo nele. Só com ele. Pra ver se ele vai segurar o frio da madrugada. Que aqui tá fazendo -4, -3 graus. Então, graças a vocês, apoiadores, quero agradecer muito. E quando eu sentar eu vou falar o nome de todo mundo que me apoiou.
nesse mês de junho agora, que me ajudou bastante, que eu saí, eu tava no deserto totalmente sem dinheiro, e graças ao apoio de vocês, essa viagem tá continuando e tô indo para uma rota muito legal, muito bonita, que agora vai dar para enfrentar ela com esse saco de dormir que eu tenho, se Deus quiser, que é para o Salar de Uyuni. É uma das coisas que é um dos lugares. O Salar de Uyuni é um dos lugares que eu sempre quis conhecer. Eu já viajei aqui para Bolívia, viajei aqui em 2008, só que eu entrei por Corumbá, fui para Santa Cruz de la Sierra, para Cochabamba, para Oruro, para La Paz, e não vim mais para o sul, que é em Potosí, onde está o Salar de Uyuni, e a gente vai chegar lá agora. Vamos enfrentar, porque lá é um frio muito brabo, ainda mais agora no inverno, e é um lugar também que não tem nada para caminhar lá no salar, então eu preciso estar muito bem abastecido. E com todo o apoio que vocês me enviaram, eu agora tenho um saco de dormir, e ainda qualquer coisa dá para eu comprar uma jaqueta para neve, que essa daqui não é boa, essa que eu comprei no Brasil, não segura o frio daqui, e posso ainda estar abastecido para qualquer coisa se eu quiser ir para o Chile, que são mais de 10 dias sem encontrar ninguém, então eu preciso estar muito bem abastecido e muito bem equipado. Mas graças a vocês, eu tenho muito que agradecer, vocês apoiadores. Agora eu já tenho um saco de dormir que eu acho que ele vai aguentar, e posso estar bem abastecido quando eu chegar nesse lugar também. Tenho muito que agradecer, sem palavras, para tudo que está acontecendo nessa viagem comigo. Coisa boa tá na estrada. Eu fico 2 dias, 3 dias às vezes em algum lugar, camping ou hotel, editando vídeo, respondendo todo mundo, organizando as coisas. Eu fico doido pra estar na estrada, doido. Mas claro que às vezes é bom dar uma parada para organizar essas coisas, para ter banho também, porque essa região aqui não tem postos de gasolinas que tem banho, não é igual a região do início da viagem, que eu tava dormindo muito em posto, e aí eu fico louco para estar na estrada. Ah, buenas. Agora tô na estrada rumo a Tupiza, que está a 90 quilômetros daqui. Não sei quantos dias vamos demorar para chegar lá. Depende do sobe e desce. Vamos ver como que vai ser. Mas não temos pressa, um dia a gente chega lá. Outra coisa que eu acho que eu vou fazer hoje é meter a máquina no meu cabelo. Vou raspar. Não aguento mais esse cabelo grande, tá dando muito trabalho. Cabelo grande sem cuidar bem. É shampoo bom, é condicionador, tem que ter um creme. E senão vira um pedaço de pau, igual tá meu cabelo. Que eu lavo ele só com shampoo. Hoje eu acho que eu passo a máquina nele. E só que tem um probleminha. A minha máquina, eu acho que ela só tem a numeração até o 2. Então vou ficar careca. É bom também. Bom mudar o visual e bom ter um visual mais limpo também, que cabelo dá trabalho demais, cabelo grande. Deus me livre. Ui, subidinha. Hoje vou fazer isso. Fui ali para cortar o cabelo,
estavam cobrando R$ 30, alguns lugares R$ 40. Falei, vou nada, vou pagar nada esse valor, 30, R$ 40. Eu como 3 dias, 3, 4 dias. Vou falar a verdade, que fazendo essa subida aqui eu achei que ela era pior olhando de longe, mas não é nada. Até que tá tranquilo. Já pegamos piores. Tô até só com uma mão aqui, levando o carrinho. Mas deve estar tremendo a tela inteirinha aí, né? Vambora! Força! 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 Deixa eu sair aqui agora da estrada. É perigoso ver um carro voado ali. Vou ter que encher o pneu. Agora onde eu coloquei, eu tinha até deixado o carregador mais acessível para eu pegar ele. Carregador não, o inflador de pneu. Ah, tá aqui. O pneu tá murcho. Ficou parado o carrinho, né, alguns dias. Bora. Aqui pode tocar a música pra mim do Rock Balboa. Estamos nas montanhas e ó, na montanha russa. E lá está Vilazon. Estamos deixando a cidade agora de vez. E como estamos praticamente nas montanhas, vai ser difícil a gente ver montanhas assim, ó, igual lá atrás. Que a gente está nas alturas mesmo, a gente está nas montanhas. Depois que descer, talvez a gente ande mais entre as montanhas, igual no deserto de Jujuy. E toca a música aí do Rock Balboa, aquela pam 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 pararararararã. Imagina eu subindo isso daqui igual o Rock Balboa subindo as escadas lá, ó. É a mesma sensação. É muito bom passar por isso daqui. Ó. Uma beleza diferente, né? Mas continua bonita. Eu acho bonito demais, né? Porque tudo é diferente do Brasil aqui, essa região. Ali na frente tem um portal muito famoso, que até tem na Chapada dos Veadeiros também, para chegar em Alto Paraíso. Aí vou mostrar para vocês ali e vou tirar uma foto lá também, que a gente merece. Que eu mereço. Esse portal ali eu já vi muita foto nele, de gente com moto, com motorhome. Aí vamos parar lá também. Que é um portal que eu acho que está escrito Bem-vindo a Vilazon. E não sei se tem agradecendo por estar saindo de Vilazon. Vamos ver. Porque as fotos que eu vejo é sempre a galera que está chegando aqui em Vilazon, né? Vindo do Salar de Uyuni, vindo de La Paz. Eu quase não tiro foto nessa viagem. Tem que começar a tirar mais fotos. Vídeo é legal também, né? Que aí eu tô colocando no YouTube e aí fica a recordação. Mas foto também é muito bom. Foto é mais acessível, mais fácil de marcar, né? Como que fala?
marcar o momento. Porque vídeo às vezes eu venho filmando, aí acaba que um momento mesmo assim bonito e tudo mais fica entre o meio e o final do vídeo. Aí é difícil ficar achando. Agora foto não, você tira no momento exato que você quer guardar para recordação. Vou da partida aqui, prometo para mim mesmo que eu vou sacar mais fotos. Como a música de Bad Bunny. Deve tirar uma foto de quando e a respiração tá ruim. Aí o portal. Bem-vindos à Bolívia. Bora nessa! E lá atrás ficou Vilazón. Mais um país que vamos enfrentar agora. E eu acho que por aqui vai ser mais ou menos uns 3 meses de viagem também. Como foi na Argentina. Minha boca tá ressecada. Que até o tempo do meu visto também, né? O visto são 3 meses, 90 dias. E qualquer coisa, se eu quiser viajar mais por aqui, na Bolívia é muito mais fácil do que na Argentina para eu renovar o visto. Que na Argentina eu já tinha passado dos lugares de imigração. Aí o único que ia ter ia ser na fronteira aqui mesmo, em La Quiaca. Aí eu decidi já atravessar mesmo para Bolívia e viajar pela Bolívia. Bora continuar. Vamos passar pelo portal e ser abençoado aqui no portal, nesse país maravilhoso. Mais um país maravilhoso, mais um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas e que só passem pessoas boas no meu caminho como sempre. Aqui do meu lado tá cheio de ovelha, cabra, bode e lhamas. Não vou deixar vocês na curiosidade, tá? Vou mostrar. As lhamas, com os carneirinhos, com os bodes, com as ovelhas, cabra, tem tudo ali. Bora continuar. Parece que o suporte aqui ficou bom também, hein, de filmagem. Vou ver depois, na hora que eu for editar vídeo ou que eu parar. Acho que tá pegando bem. Outra coisa com o tempo, vamos pegar um celular bom, hein? Pegar um iPhone, não tem necessidade de iPhone, porque iPhone é complicado para depois você passar os vídeos e editar. Seria bom um Samsung de última geração mesmo. Acho que é o S25 ou o S26. Que ele é bom para trabalhar. Oi, que neném! O que vocês querem aqui? Ixi, Maria! Que chiquitinho! Que lindo! Um cachorrinho pequenininho aqui. Olá, buenas. Estou indo para Salar de Uyuni e hoje não sei de onde vou dormir, por algum canto, não sei. Se viajo com isso, vai ser 3 meses que viajei por Bolívia ou por Argentina. Olá. Cansa. É muito pesado.
Sí, es mucho pesado. Tienes más de 100 kilos acá. Más de 100 kilos. Ahora, Uy, pesado debe ser. usted también está caminando mucho. Sí, mucho con ese animal. Con ese animal yo camino. Sí, qué lindos son. ¿Eh? Qué lindos eles. Lindo. Sí, muy hermosos. Me encantan los perros también. Ah. Va por eles a caminar. ¿Cómo? Va por eles. Sí, vamos. Caminar, va por Caminando. eles. Estoy caminando desde Brasil. Salí de Brasil caminando. Sí, muy lejos. ¿Dónde duermes? ¿En campo? Sí, duermo así en campos, no tan abertos assim, tienes que tener algo que tampa o vento. Ah, Mas às vezes quando não há nada, me acosto em campos assim. ah, ¿no tienes miedo? No, as pessoas são muito buenas. ¿Eh? Tienes mais pessoas buenas do que malas no mundo. Sí, así. Sí. Ah. Que... Venga, venga, venga. Sale, sale. Isso. Que lindo. Conversando com uma da cholita, uma chola, que são as mulheres com descendência indígena, que são indígenas daqui. É difícil uma mulher assim vir conversar com estrangeiros, se bem que eu tô falando besteira. Fui também na fronteira e fiquei conversando com uma por horas. Porque eu falo isso porque a minha viagem que eu fiz em 2008 aqui para Bolívia, as cholas, pelo menos em La Paz, em Cochabamba, eram muito reservadas. Não gostava de conversar, não deixavam tirar foto. E aí já me falaram, um boliviano me falou que elas não gostavam que tiravam foto delas, porque para elas era como se estivesse roubando a alma. Então elas ficavam muito bravas se visse alguém filmando ou tirando foto. Aí tem umas cholas mais turísticas, né, que ficam nos lugares mais turísticos, elas cobram por foto, por vídeo, e que alegria que ela veio conversar comigo, puxar assunto, perguntar para onde eu estou indo, se eu não tenho medo, porque é difícil elas terem abertura com alguém assim. Pelo menos era a minha experiência da outra viagem. Nessa daqui eu não sei se também é por causa que eu tô caminhando com um carrinho e as pessoas veem que é algo muito difícil de fazer, que é algo que poucas pessoas fazem. Então eu acho que acaba dando muita abertura. As pessoas ficam curiosas. Hoje eu tô andando bem, viu? Olha aí, Tupiza tava 90 km de onde eu saí.
Agora tá 81. Às vezes, né, a marcação aqui pode estar marcando em outro ponto que eu marquei. Talvez eu marquei mais dentro de Tupiza. Mas olha aí. Vamos para Tupiza. Vamos seguir. Agora a gente não vai para Potosí. A gente vai para Salar de Uyuni. Potosí tá mais à direita. Olha que delícia de retão e descida. Oh, meu Deus, era isso que eu tava precisando. Depois de mais de 15 dias só subindo montanhas, hein? A gente merece. Bom demais, olha o descidão, que coisa linda. Retão com descida. Agora dá até para eu ficar muito bem seguro na contramão, que aí eu vou ver os carros que estão vindo. Não vai ter problema. Tô feliz com isso aqui, de ver isso aqui. Só que depois que a gente passar por Tupiza também, a gente vai sair de 2.000 e poucos metros e vamos para 4.400 metros. Aí você vai ver. Mas isso vai ser daqui uns 15 dias mais ou menos, eu acho. 15 a 20 dias. Até lá, já vou estar bem mais preparado para enfrentar esses lugares. O desertão da Bolívia. A única coisa que eu tô achando ruim de ver é muito lixo nos acostamentos. Achei até um alicatezinho aqui, ó, que seria muito bom ele se eu já não tivesse um, mas eu tenho um. Mas esse alicate aí é bom para cortar as coisas, mas eu já tenho. Olha aí o tanto de lixo. Pecado. Bora surfar nas descidas de Bolívia. Tô mascando a folha da coca para altitude. Hoje de manhã eu acordei. Aí eu dei uma caminhadinha para ir comprar água. Nossa, me deu um negócio no ouvido e uma dor na nuca. Isso é altitude. Ai, espinho. Nossa, ficar de olho. Isso é altitude. Aí ali atrás eu coloquei a folhinha de coca para tirar esses sintomas. E ajuda a respiração também. Uma coisa que eu vou ter que fazer um vídeo também falando sobre mim, falando sobre as minhas escolhas, por que eu decidi fazer essa viagem, porque tem algo que ninguém sabe, que eu tenho asma, bronquite, eu tenho problemas muito sérios no pulmão, que até os meus 14, 15 anos de idade, eu vivia em tratamento. Eu fiz todos os tipos de tratamento. Minha mãe e meus pais me levaram já para fazer todos os tipos de tratamento para ver se eu curava da asma. As minhas crises não eram brincadeiras, eram crises fortes, tanto é que chegou uma época que eu nem bombinha resolvia. Quem já teve bronquite ou tem asma, sabe muito bem o que eu estou falando, o uso de bombinha. Para mim a única coisa que resolvia era o aerosol, com 2 remédios que eu usava, era o Berotec e a Atrovente, que eu não sei se esses remédios hoje é permitido. Na época era, não sei se é permitido ainda, porque são remédios que meio que te droga e te vicia também. Tanto é que quando eu terminava meu aerosol eu prostava. Eu
viajava na maionese. Então eu fui uma pessoa muito doente durante vários anos da minha vida. Eu tenho ainda asma, eu tenho bronquite, tenho adenoide. Eu tenho um monte de problema que está ligado ao sistema respiratório, à alergia também. Fiz muitos tratamentos. Eu nasci de 8 meses. Na verdade, pelo que minha mãe me conta, a médica mesmo falava para ela fazer uma escolha, que era ou me ter, ou poderia ocasionar a morte da minha mãe ou a minha. E minha mãe, muito persistente, muito graças a Deus isso a ela também, ela decidiu continuar com a gravidez. E eu estou aqui enfrentando altitudes, mesmo com vários problemas, enfrentando estradas, caminhando, e isso que me deixa mais orgulhoso ainda, porque eu era uma pessoa para não estar fazendo esse tipo de atividade aqui, esse tipo de viagem. Mas dizem também que esse tipo de viagem, que é caminhar, viver a vida, acaba curando todas as doenças. Eu não fiquei doente nenhum dia desde que eu comecei a viagem, nenhuma gripezinha, a não ser irritações igual hoje eu tive, porque eu tenho sinusite também. Tive uma irritação no nariz e no olho por causa da poeira aqui e o vento que é muito forte, mas nada grave, nada que é grave. Meu medo se concretizou. Furado. E é o mesmo pneu que furou antes. Agora eu tô todo carregado, meu Deus do céu. Bora lá. Bora trabalhar nisso. Eu vi que ia dar problema porque o acostamento na parte ali de trás tava cheio de espinho. E outra coisa aqui também que tem muito no acostamento aqui da Bolívia, desde a hora que eu saí, caco de vidro. Muitos cacos de vidro mesmo. Bora lá. Bora trabalhar nisso. Aqui ó, tem uma descidona e uma subidona pra nós. Vambora. Bora ver se eu consigo trocar esse pneu sem ter que descarregar as coisas. Porque eu precisaria tipo de um macaco, né, para fazer o suporte aqui no carrinho. Ó. A pedra funcionou ali. Bora lá agora. Deixa eu ver se algum espinho aqui fora ou caco de vidro. Achei. Pegar o alicate, né? Foi um espinho mesmo. Olha o tamanho. Ver se não tem mais. Aí. Ó.
Esse carro aí, esse anjo parou. Olha aqui. Ganhei 2 cervejas para tomar hoje à noite aqui no acampamento, na hora que eu fizer uma comida. Ele deixou isso aqui também, um salgadinho, e tem mais coisa na minha mão aqui. $20 bolivianos. Isso aqui eu compro uma refeição muito boa, 20 bolivianos. Graças por isso, graças Gabriel. Eu deveria ter... Oh, estou falando por... Estou conversando em português, em espanhol. Não deu tempo de... Tenho que fazer um adesivo, um cartãozinho para deixar para essas pessoas, para depois elas me acompanharem, ver o agradecimento meu que eu agradecendo elas. Não deu tempo, ele estava no acostamento aqui e estava vindo uns carros, aí estava muito perigoso ficar aqui. Nossa senhora, graças, muito obrigado, Gabriel. 20 bolivianos, 2 cervejinhas, cervecitas, um salgadinho. Oh, coisa boa! Hoje à noite eu vou fazer um macarrãozinho tomando uma cervejinha dessa. Ele me viu trocando pneu, né? Tudo trocado. Deixa eu até guardar essas coisas aqui. Ele disse que passou aqui agora mesmo, viu eu trocando pneu, perguntou se eu queria ajuda. E foi. E me deixou esses presentes. Oh, coisa boa. La porquesa cerveza. Eu não tomo bebida alcoólica, assim, tomo em datas comemorativas, algo assim. É muito difícil eu tomar. A última vez que eu tomei cerveja foi há 2 anos atrás. E eu acho que se eu tomar essas 2 aqui eu vou ficar chapadaça. Mas presente a gente não recusa, nenhum tipo de presente. Não recusamos mesmo. Agora esse dinheiro aqui eu não acredito. Olha, não, eu tô sem palavras. Sabe por quê? As pessoas aqui estão passando por dificuldades por causa dos protestos que estão tendo na Bolívia. E no primeiro dia ganhei prato de comida. A pessoa confiou também para eu ficar no hotel para pagar ela depois. Agora passa o rapaz, deixa um salgadinho, 2 cervejas e 20 bolivianos. Olha o tanto que essas pessoas são maravilhosas. Se você tem algum preconceito, tem algo que você já ouviu falar aqui sobre a Bolívia, sobre o povo daqui, assiste meu vídeo e passa para as outras pessoas, meu dia a dia, que você vai ver tanto que as pessoas são boas e maravilhosas no mundo. Na Argentina, as pessoas foram muito boas comigo e agora aqui na Bolívia estão sendo maravilhosas também. O rapaz que me deu os presentes, o dinheiro, a cerveja e o salgadinho é dessa vila aí, chama Quartos. É uma comunidade pequenininha. Até pensei que era maior. Às vezes tem mais ali em cima, né, da cidade, mas eu acho que não, só isso aqui. Ele até falou, se você quiser procura a vivenda da Camila, que para você dormir lá. Só que agora são 4 horas, vou seguir viagem. Andei pouco hoje por causa do pneu furado, né? E por causa de umas subidinhas. Aí como eu andei pouco, andei só 10 km até agora. Vou andar mais. Mais pra frente eu procuro um acampamento. O acampamento que eu queria ficar tá a 10, 12 quilômetros daqui.
Tá marcando 10 quilômetros, mas eu sempre ponho 2 quilômetros a mais porque às vezes a marcação não é certa. Aí vou seguir, mas não sei se eu chego lá hoje não, porque a cada 5 km eu demoro 1h20, 1h30 subindo montanha. Então eu chegaria lá pelas 6 e tanto da tarde. Vamos ver, talvez eu siga até lá. Se o sol tiver ainda e não tiver baixado o sol, eu sigo até o acampamento. Só pra você ver, o cara deixou presentes pra mim e você vê que ele é de um lugar bem humilde mesmo. E as pessoas ajudam, as pessoas são maravilhosas. Já comecei a viagem muito bem nessa Bolívia aqui. E como eu sempre digo, não é o presente, mas sim a ação da pessoa. Ele perguntou se eu estava tudo bem, ele perguntou se eu precisava de alguma coisa, ele perguntou se queria ajuda para trocar o pneu. É a solidariedade e a hospitalidade que me encanta nesses lugares. Viajando assim eu fico sem palavras mesmo, fico sem palavras demais. Obrigado, obrigado meu Deus, e obrigado a essas pessoas. Passando por outro vilarejo. Uma cachorrada. Aí. Só finge que vai morder. Ui. Ui, até quase que eu tombo o carrinho. Calma. Com uma mão na subida é complicado. Uma comunidadezinha. Os cachorros malucos querendo ser atropelados. Eu acho que vocês não devem estar me ouvindo nada, né? Por causa do vento. Vento forte. Que cara louco, na subida ele ultrapassando, que nem tem vista. Que louco. Os bolivianos são meio doidos na direção. Dependendo, era bom eu pedir um espaçozinho aqui para colocar minha barraca, mas vamos seguir. Uai. Achei que alguém morava aqui. Mas aqui não dá para armar barraca não. Nem aqui também. Nossa, deixa eu olhar meu carrinho, tô ficando maluco. Tá ali de boa. Eu acho que aqui o vento tá pegando forte. Ali na frente tem outras casinhas. Só que essa estrada de chão tem tanto espinho. Não sei se é bom arriscar isso não. O vento tá vindo de lá pra cá. E aqui eu fico à vista para a estrada. Não vai ser aqui não. Vamos embora seguir. O vento entra tudo aqui.
Seria bom parar já. São 5 para 5, mas o vento pega muito forte aqui. Ai, pisei no espinho, caceta. E aqui também não tem como entrar, ó, não tem como entrar meu carrinho. Ó, tem uma arma ali, rapaz. Bora seguir mesmo. Coisa mais linda ali, ó, me olhando. Esses são selvagens. Curioso. Eu não sei se isso é lhama, alpaca ou guanaco. Eu sempre esqueço de procurar a diferença entre eles. Tá vindo até aqui em mim. Curioso. Ó. Agora que o sol apareceu e não consegui ainda lugar para ficar, eu ia pedir para colocar minha barraca ali. Ah, o sol vai tampar tudo. Bem ali tem uma fazenda. Tá cheio de lhama ali, guanaco, alpaca. Eu ia pedir ali para deixar eu ficar lá. Mas não tem como entrar por ali. E a gente vai enfrentar um retão subindo agora, mas lindo demais. Olha essa estrada, coisa mais linda. Olha, estão vindo aqui em mim. Ah, ali tem uma turma ali na frente ali também, ó. Às vezes é do mesmo. Tô falando que é selvagem, mas nem é. Às vezes nem é. E não é mesmo não, porque tem um cara guiando lá, uns ali na frente. Agora esses aqui estão perdidos. Olha que estrada mais linda. Enquanto isso que não tá vindo o carro, deixa eu vir aqui pro meio só para mostrar para vocês esse visual. Lindo demais. O sol apareceu agora, sol. Na hora que você tá indo embora, você aparece. Sacanagem. Deixa eu ir que eu quero filmar mais de perto eles. Se não assustarem comigo, né? Que eles estão querendo atravessar. Ah, eles são domesticados mesmo. Tá com até lacinho vermelho. Ai, que cena mais linda. Isso aí é guanaco, isso aí não é lhama não. Alpaca, sei lá. Lhama é diferente. Lindos! Ixi, ali tem... Esse é meu medo, ó. Que eles se machucam nos arames farpados. Ai, que cena mais bonita. Infelizmente não carregou bem meu celular hoje. Eu vou ter até que me despedir de vocês aqui, mas eu acho que eu encontrei um lugar. Não sei se o sol vai deixar ver. Vou aproveitar aqui, vamos ali. Aqui, ó. Espinho. Nossa senhora. Encontrei, né, pelo menos um lugar que eu acho que dá pra esconder. Só que passar aqui, já sei o que vai acontecer, né? O pneu vai furar. Se eu der sorte de não furar agora, chegando aqui, ele vai furar na hora que eu estiver saindo. Olha o tanto de espinho. Deixa eu ver. Mato alto. Já não dá também para pôr a barraca aqui.
aqui até que dá pra eu achar um espaço aqui pra minha barraca, ó. E vou ficar protegido, eu acho. Nossa senhora, com... Ai, achei que... Arame farpado, ó. Quando não é espinho, é arame farpado. O que eu vou fazer da minha vida? O sol já foi. Aqui embaixo também não dá pra descer, senão ia dormir ali, ó, debaixo daquela ponte ali, eu ia dormir ali dentro. Mas também não dá pra descer aqui. Como que eu desço meu carrinho ali? Eu vou arriscar e com muito cuidado vou tentar desviar de todos os espinhos. E vai ter que ser aqui mesmo que eu vou dormir. Não dá pra caminhar mais. O sol vai embora. Vai cair bastante a temperatura. Aí vai ser impossível. Vambora pegar aquele carrinho. E se furar também, aí amanhã eu saio com o carrinho daqui e lá fora eu arrumo o pneu. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Mais um dia de viagem, mais um dia de caminhada. Obrigado por todo o apoio de vocês. Eu disse que hoje eu ia falar o nome de todos os apoiadores. Não deu tempo, mas eu vou falar. Mandando apoios que vocês não sabem o tanto que vai me ajudar isso. Principalmente para depois, para eu arrumar carrinho, para eu comprar uma jaqueta decente para o frio, para chegar frio e neve. E só tenho que agradecer todos vocês, agradecer também você que chegou aqui e obrigado. Até o próximo dia e bora nessa, galera do bem, bora nessa, não volta ao mundo caminhando. Valeu, galera do bem, abraço, uhul!